Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês um diferencial ali do Google Ads, de como que a gente consegue ali gerar ligações diretas, mais ligações diretas e mais reservas imediatas para a gente conseguir gerar mais conversões dentro do nosso estabelecimento, dentro do nosso restaurante ali, né? Para a gente conseguir ter mais faturamento, aumentar nossas vendas e aumentar também a quantidade de clientela nova para a gente conseguir recorrência com isso e novamente ganhar mais dinheiro, ajudar o nosso cliente a ganhar mais dinheiro, beleza? Diferente de outras plataformas, o Google Ads conecta a sua empresa com pessoas que já estão buscando por aquilo que você oferece. Então, eles pesquisam, eles são leads ali mais qualificados, eles vão atrás de vocês, né? Então o cliente ele já tem a alta intenção de compra, que entra na parte de lead qualificado. E a gente vai entrar em pontos ali importantes do que eu preciso falar para vocês. Então, por que o Google Ads é tão poderoso para gerar ligações e reservas, tipos de campanhas e recursos ideais que a gente precisa utilizar, estratégia de segmentação e otimização desses anúncios, boas práticas de criativos e CTAs, então como que é feito esses criativos e como que é feito essas CTAs, tá? E exemplos práticos e erros que precisam ser evitados quando você vai rodar uma campanha de Google Ads, tá? E para esse nicho, né? Para esse direcionamento que é para reservas e ligações diretas. Fechou? Por que o Google Ads gera mais ligações e reservas? O Google Ads tem uma vantagem enorme que ele pega o cliente no momento da intenção. Então ele já quer aquilo, ele já vai atrás, ele já pesquisa aquilo. Então você consegue ter uma geração de demanda de clientes muito mais qualificado do que, por exemplo, o Meta Ads, tá? Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se alguém digita restaurante italiano perto de mim, é porque está pronto para ir para a reserva ou pedir alguma coisa, né? Se alguém busca pizzaria delivery com reserva online, é porque já decidiu comer fora. Nesse momento, o anúncio pode direcionar o cliente tanto para ligar direto ou para reservar, entende? Esse é o ponto forte, tá? Menos distração e mais ação. Por isso, negócios que usam corretamente as campanhas de chamadas, né, para reservas e para ligações, acabam que conseguem aumentar o seu ROI, né? Aumentar o seu retorno ali sobre o investimento total. Tipos de campanhas ali que a gente pode utilizar, né? E recursos ideais. Agora nós vamos ver quais são os formatos e recursos ali dentro do nosso Google Ads que mais ajudam, beleza? Então a gente tem uma campanha de chamada, que é a Call Only Ads. O anúncio não leva para o site, mas sim para o botão de ligar. Então toda vez que você for fazer uma campanha, por exemplo, isso tanto para uma campanha de pesquisa, para uma campanha, tem até campanha ali de YouTube, dependendo ali da campanha de YouTube que você for fazer, você consegue colocar o seu número de telefone, principalmente o número de reservas. Então, através disso, você tem um botão de ligar, o cliente consegue ligar e fazer a reserva ou fazer algum tipo de pedido de pizza, né, um delivery. E aqui, igual o exemplo está falando, muito útil para delivery, clínicas e serviços rápidos, tá? Então entra muito naquela história que a gente conversou no último capítulo. O cliente, ele quer comer rápido, ele acaba chegando cansado do trabalho e ele quer pedir alguma coisa rápida. Então quando você tem um botão de ligação dentro da sua campanha, você consegue encurtar, né, o espaço-tempo ali e você consegue ter um pedido mais rápido. Com isso, a gente vai para uma parte de extensões de chamada. Acrescentar o botão de ligação do lado do anúncio de pesquisa, igual eu expliquei para vocês. Aumenta a taxa de contato em até 30%. Então, quando isso acontece, por ser mais rápido, pelo fato do cliente estar com fome, e ele tem uma forma mais fácil de clicar e de ligar e de chegar o pedido dele, né? Extensões de local. Então, mostrar endereços, telefones integrados, tudo isso localizado, né, integrado ali com o Google Maps. E é excelente para reservas e restaurantes de hotéis também, beleza? Extensões de formulário, que permitem reservas ou pedidos de contato sem sair do anúncio. Então você pode gerar ali fazer uma campanha de geração de formulário e com isso o cliente consegue colocar os dados dele. E o cliente conseguindo colocar os dados dele, ele recebe provavelmente um CRM, né? Ali uma organização de demandas, uma organização de clientes ali. E aí ele já sabe que você está indo ali para a reserva. Fechou? Campanhas de locais focadas em visitas à loja física e chamadas diretas, né?
E anúncios aparecem em pesquisa, maps e display ao mesmo tempo. Então, quando a gente roda as campanhas, ela pode aparecer ali na parte de pesquisa, no maps e no display, que é aquela geração de demanda com imagens, igual eu expliquei para você, e tudo isso ao mesmo tempo. Beleza? Anúncios de performance max, né, que é o famoso PMax para locais, se otimizando para ligações ou visitas à loja, distribuem em todos os canais e maximizam as reservas. No entanto, pessoal, não é tão recomendado esse tipo de campanha, como se fosse um advantage do Meta. Por quê? Porque ele acaba pegando o seu investimento e distribuindo para vários tipos de posicionamento, o que não é o ideal, porque acaba que você vai gastar muito da sua campanha e acaba que você vai pegar vários tipos de público e pode ser que algum desses posicionamentos não vai direcionado para o seu público-alvo, o que não é tão interessante porque você não vai gerar leads qualificados e não vai gerar conversões. O segredo, então, não está só em rodar a campanha de pesquisa, mas em ativar todos os recursos que facilitam o contato imediato. Então, a gente pode ter vários tipos de campanhas ali, onde a gente consiga gerar reservas e ligações imediatas, né? Tudo ali em um curto período, um curto espaço de tempo, beleza? Descendo no próximo tópico, a gente vai ali em estratégia de segmentação e otimização. Então, não adianta aparecer para todo mundo, você precisa aparecer para quem realmente pode ligar ou reservar de verdade. Então, o que a gente precisa trabalhar com isso, né? Se a gente quer trazer leads mais qualificados, pessoas que querem realmente isso, trazer ali uma reserva, um pedido de delivery, a gente precisa segmentar. Não adianta a gente ser muito abrangente, muito amplo, a gente puxar um público às vezes de carro, nada a ver, a gente trazer um público de farmácia, sabe, que compra mensalmente em farmácia, que é um público mais velho, nada a ver também. Então a gente precisa fazer o quê? Primeiro tópico que tem aqui pra gente, segmentação geográfica. Limita, né, o anúncio ali em um raio específico, por exemplo, 5 km, 4 km na sua região, vamos supor ali que é em Guarulhos, você consegue fazer ali em Guarulhos 5 km, 6 km, tranquilamente um raio, né? E isso acaba evitando cliques de quem está longe e não vai ligar. Então você tira bastante lead desqualificado e também você tira aquela questão de demora de entrega também, né, que pode acontecer e atrapalhar na sua fidelização do cliente, tá? Horários estratégicos. Anúncios de chamadas só devem rodar quando há alguém para atender. Então só quando está rodando o horário de funcionamento do seu estabelecimento. Caso não esteja rodando, não faz sentido você ter, tá? Restaurantes podem priorizar o almoço e jantar, clínicas e horário comercial. Então, quando você prioriza esses horários, você acerta o momento ali do cliente pedir para você, porque você já vai estar ativo, entende? Outro tópico é a questão das palavras-chave com intenção alta. Então, palavras-chave que normalmente, né, usualmente os clientes utilizam, né, para pesquisas. Então, pizzaria perto de mim, comportamentos também, pessoas que compram ali online, pedidos de comida online, são comportamentos, reservar a mesa, ligar para a clínica, que é um outro exemplo, delivery aberto agora, tá? E sempre usar ali correspondência de palavras, tá? O ideal é usar correspondência de palavras amplas no início da campanha, tá? No início da campanha é interessante você usar correspondência de palavras-chave amplas. Porém, quando você está rodando um anúncio, você analisa ali como é que está gastando, como é que está sendo o resultado, você pode dar uma restringida nessas palavras-chave e trazer uma frase ou uma palavra de correspondência exata também, que vai ajudar bastante. Palavras-chave negativas. O que significa palavra-chave negativa? Palavra-chave negativa significa tirar lead desqualificado, jogar para fora. Vamos supor que sua pizza é uma pizza muito high ticket, uma pizza ali com ticket médio de R$120, uma pizza individual, dando um exemplo. Você não vai querer uma pessoa que normalmente compra uma pizza de R$50, R$60, porque não faz sentido essa pessoa estar dentro do seu cardápio digital. Com isso, você consegue colocar palavras-chave ali, como por exemplo, pizza barata. É uma palavra-chave negativa para se colocar no estabelecimento high ticket, porque você não vai encontrar ali leads desqualificados, você vai tirar ele do seu funil, e que ajuda muito, tá? E aqui tem um exemplo, bloquear termos como receita, trabalho em restaurante ou como abrir clínica, que é uma coisa que não tem nada a ver do que a gente está pedindo aqui, tá? E um dos mais importantes é a otimização por conversão. Então, configurar no Google Ads a meta de ligações telefônicas, o envio de formulário de reserva. Assim, o algoritmo entrega para quem tem mais chance de ligar ou reservar. O algoritmo é uma parte muito importante, tá, pessoal? Porque o algoritmo ajuda a gente a identificar qual é o nosso público-alvo e ir direcionando. É tipo o TikTok.
Cara, você dentro do seu TikTok, vamos supor que você é um jogador de futebol. Quando você baixa primeiramente o seu TikTok, ele já pergunta o que você quer. O que você quer visualizar? O algoritmo pergunta para você antes de entrar no TikTok. O que você quer visualizar? E você coloca futebol, esporte, ou algo relacionado a isso, chuteira, bola. Então vai aparecer algo mais relacionado a isso na sua For You. Então algoritmo significa isso. O algoritmo é uma inteligência artificial onde identifica padrões e ele entrega esses padrões para você, no qual você gosta, tá? Boas práticas criativas e CTAs. Então aqui eu vou falar para vocês formas positivas, maneiras positivas da gente conseguir ali melhorar nosso anúncio, deixar nosso anúncio muito forte para conseguir vender mais, para conseguir gerar mais receita e a gente conseguir gerar LTV em cima disso e recorrência, tá? Então vamos lá. Título com CTA direta. Reserve sua mesa agora, ligue e peça agora sua pizza, agende sua consulta hoje, que é um exemplo fora do nosso nicho. Destaques e benefícios, entrega rápida, sem taxa de reserva, promoção válida somente hoje, oferta exclusiva, tudo isso é uma CTA que chama bastante atenção. Uma de urgência, poucas vagas disponíveis, últimos horários para hoje. Então quando você gera uma urgência, o cliente precisa vai lá e fala, caramba, eu preciso ir logo porque minha esposa está chegando do trabalho e a gente marcou o nosso date hoje, então eu preciso reservar logo. Então isso também está muito relacionado a isso, é uma estratégia boa para a gente utilizar, tá? Mobile first, pensar sempre que a maioria vai clicar do celular. Então você conseguir segmentar pro celular também, tá? Isso chama também bastante atenção, porque a maioria das vezes a gente está sempre com um celular, né, em mãos. Quem trabalha, quem está aí saindo do trabalho também, tem sempre um celular ali em mãos. E além disso, né, sempre incluir telefone visível, botão de ação claro e extensão de local para mostrar proximidade. Então, quanto mais transparência você entrega para o cliente ali, na verdade, quanto mais informação você entrega ali para o cliente, mais a chance de você aparecer seu anúncio para os clientes ali, leads qualificados, tá? Exemplos práticos e erros comuns. Vamos dar um exemplo aqui, primeiramente positivo, do que está dando certo, né? Um restaurante japonês configurou a campanha de chamada para rodar só das 6 horas às 22 horas, né, até as 10 horas ali, em raio de 4 km. Qual foi o resultado disso? Aumento de 50% nas reservas por telefone em 2 semanas. Então, o que o restaurante japonês fez? Ele fez uma campanha ali, né, muito provavelmente de pesquisas para rodar das 6 horas até as 10 horas, aonde tem um link ali, tem um botão para chamada, né, para o cliente ligar, entrar em contato, e ele segmentou isso por geolocalização e por horário, então horário de funcionamento e uma região onde que vende mais, né, na região onde que ele mais vende, e ele conseguiu um aumento de 50% das reservas comparado a 2 semanas atrás, beleza? Agora um exemplo negativo. Uma clínica médica rodava a campanha nacional com extensão de chamada. Resultado, pessoas de outros estados ligavam, equipe perdia tempo e verba era desperdiçada. Então, quando você roda uma campanha a nível nacional, nível Brasil, você acaba que puxa pessoas que não vão conseguir ir para o seu estabelecimento. Então, não faz sentido você rodar esse tipo de campanha. Se o cliente não consegue ir para o seu estabelecimento, não é uma forma prática e rápida, porque o objetivo da ligação, ela significa que para ir rápido, é uma coisa rápida. A reserva também significa algo rápido. Então, não faz sentido você colocar um raio de localização a nível nacional, porque você não vai conseguir converter em cima disso, beleza? E quais são os erros comuns que acabam acontecendo em relação a isso? Não limitar a geolocalização, que foi o que eu falei para vocês. Rodar chamadas fora do horário de atendimento, porque aí o cliente vai querer pedir, você está fechado, então não faz muito sentido. Usar texto genérico no anúncio e não configurar acompanhamento de conversões. Então, por exemplo, nesse caso aqui em específico é uma parte mais detalhada. Por quê? Usar texto genérico do anúncio está muito relacionado, por exemplo, só utilizar ChatGPT, você só trabalhar ChatGPT e não saber otimizar e reformular o ChatGPT. O ChatGPT não pode ele não pode ser prioridade, ele precisa ser uma ajuda. Então, quando você pega textos genéricos, acaba que não converte, não se identifica. Então sempre reformula o texto que você for criar ali no ChatGPT, a sua copy, né, o seu script, e trabalhe de forma mais humanizada para você conseguir identificar o seu humano, o seu cliente, né? Não configurar acompanhamento de conversão, que é a parte muito complicada, que entra na parte de Google Tag Manager. Google Tag Manager, caso vocês não saibam, é uma parte onde a gente consegue configurar eventos personalizados ali. Vamos supor que você tem uma landing page direcionada para reservas, né?
Quando você tem uma landing page direcionada para reservas, você precisa entender qual jornada o cliente está tendo dentro da sua landing page. Em que momento ele entrou, em que momento ele saiu, em que momento ele clicou em algum botão. Quando você consegue identificar isso, você consegue otimizar sua campanha para o público-alvo, para o público certo, nichando mais a campanha, e você consegue diminuir custos, né? Você consegue diminuir seu CAC, você consegue melhorar a sua conversão. Fechou? Conclusão mais checklist, tá? E vamos concluir isso aí. O Google Ads, então, é uma ferramenta muito poderosa para ser utilizada ali para ligações, reservas, porque conecta a intenção com a ação imediata. Então, precisa ser algo rápido e prático, beleza? O segredo está em escolher os formatos certos, segmentar de forma inteligente e ter anúncios com CTAs bem claros, tá? Então, a gente utilizando ali CTAs bem claros, como entre em contato agora, faça sua reserva, como também, por exemplo, de urgência. Faltam poucas reservas, tem poucas vagas, por exemplo. Isso ajuda muito a gente gerar urgência e ter uma qualidade de CTA muito boa. A gente utilizando também o criativo do formato certo, como uma campanha ali de display, chama atenção pra gente converter mais ainda também, fechou? E os checklists práticos pra gente já aplicar, tá? Ativar a campanha de chamada e extensão de chamada, configurar a extensão de local e formulário, limitar a segmentação por raios e horários de atendimento, usar palavras-chave com intenção alta mais negativas e medir conversões de ligações e reservas no painel do Ads. E quem aplica isso, vê ligações e reservas aumentarem de pouco a pouco, tá? Então você que siga, né? Você consegue seguir esses 5 padrões, você acaba conseguindo gerar mais conversões, né, de forma correta, você direcionando ele da forma correta, igual ele explicou, ativa a campanha, configura a extensão, limita a segmentação, utiliza a palavra-chave e precisa medir essas conversões. Você tendo esses 5 pontos-chave, a chance de você converter mais é muito maior. É um investimento ali muito mais positivo. Fechou? Então o capítulo de hoje foi isso, trazendo aí a parte de ligações diretas dentro do Google Ads e reservas, tá? Esse capítulo foi muito importante para vocês entenderem, principalmente quem trabalha apenas com salão, né, dentro do seu estabelecimento, ou trabalha só com delivery. É uma forma ali, uma campanha diferente, um anúncio diferente para você converter mais. Fechou? Tamo junto!